E aí galerinha, beleza? Voltando aqui a mais um vídeo, resolvendo mais um exemplo, mais um exercício, né? Utilizando a estrutura sequencial. Ainda estamos trabalhando com estrutura sequencial. Que lembrando novamente, é aquela estrutura onde eu vou ter uma entrada, um processamento e uma saída. A estrutura mais simples da lógica de programação. Nesse exercício que a gente vai resolver agora, ele diz o seguinte: faça um algoritmo em Portugal para calcular o volume de uma esfera. Então a gente aí já vai pegando quais são as fórmulas que a gente vai utilizar, quais são as variáveis e as fórmulas que a gente vai utilizar. Como ele diz aqui, faça um algoritmo em Portugal para calcular o volume de uma esfera, então ele já deu aqui uma variável vol, que a gente vai já ver que variável é essa. Para calcular esse volume, o raio da esfera será fornecido pelo usuário. Então, o usuário é quem vai fornecer o raio, ele já deu aqui a variável. Lembrando que algumas questões ele não vem identificando as variáveis, aqui ele já facilita para a gente. E aí ele diz o seguinte, que para calcular o volume de uma esfera, eu vou utilizar a fórmula vol igual a 3,14 vezes R ao quadrado. Nesse exercício aqui, como ele já deu para nós o processamento, eu já sei que R é de entrada, porque ele está à direita da igualdade, e eu sei que volume é de saída, porque ele está à esquerda. Então não tem mais o que a gente procurar, eu já sei quais são as duas variáveis que eu vou utilizar. E eu vou precisar só escolher o tipo de dado. Aqui, mais uma vez, como eu não posso determinar se o raio vai ser sempre inteiro, porque tem raios de esferas que são reais, eu vou declarar as duas variáveis como reais. Então, vamos lá, aplicando na nossa questão. Descartar aqui, abrir o nosso Portugal. Aqui, para adiantar, eu já coloquei aqui o nosso comentário. Ok? Então, a gente não vai precisar estar perdendo tempo nessa questão. Então vamos lá. Para iniciar, como a gente fez nas outras atividades, eu vou colocar aqui um comentário com o nome do nosso algoritmo. Lembrando que isso aqui não é obrigatório, um comentário não é obrigatório, é só para identificar, é só para facilitar a vida do programador. Então o nome do nosso algoritmo vai ser volume underline esfera, que é para calcular o volume de uma esfera. E aí vamos começar aqui nosso algoritmo. E aí, pessoal, para começar nosso algoritmo, nós já temos aqui um novo termo que podemos utilizar no nosso programa. No Portugal Studio, ele possui algumas bibliotecas aonde são funções já prontas, são métodos já prontos, comandos já prontos que vocês podem utilizar no seu programa. No caso aqui, nós temos dois tipos que podemos utilizar. Primeiro é o método onde ele tem guardado o valor completo do π. E segundo é onde eu posso calcular as potências, porque vai chegar um momento que você vai calcular potências e raízes, então é interessante que você utilize essas bibliotecas. Para você saber mais sobre essas bibliotecas, você pode vir aqui no pontozinho de interrogação, e aí ele vai ter aqui as diversas bibliotecas. No caso, nós vamos utilizar essa biblioteca matemática. E vamos utilizar o método, por exemplo, de potência, onde ele vai, aqui está a função ó, já pronta, né, uma potência, onde ele vai dizer que o primeiro termo é a nossa base, o segundo termo é o expoente, a gente vai ver já como aplica. E a outra é o π, que aí ele já determina como é que eu posso utilizar esse π. Mas, para a gente abranger nosso conhecimento, nós vamos trabalhar o π aqui como uma constante. Aí eu vou já mostrar a vocês como é que declaramos uma constante. Na aula anterior, a gente começou declarando variáveis, que são valores que vão variando de acordo com o que você está utilizando o programa. E a constante, como o próprio nome já está dizendo, é um valor fixo, onde não pode ser alterado dentro do programa. Para começar a trabalhar com aquelas bibliotecas, eu vou utilizar o comando inclua para isso. Então, o comando do Portugal Studio para começar a trabalhar com as bibliotecas são inclua biblioteca, e aí você vai definir qual biblioteca você quer trabalhar. No nosso caso aqui é a biblioteca matemática, e aí eu vou colocar o nome matemática, lembrando que a primeira letra tem que ser maiúscula. Se você colocar minúscula, não vai dar certo. Eu já apresento aqui que tem um erro. E o erro é justamente que a biblioteca matemática não foi encontrada.
porque o Portugal Studio ele faz diferenciação de letras maiúsculas e letras minúsculas. Até por isso que vocês, quando forem declarar as variáveis e as constantes, se declarar ela toda minúscula, tem que utilizar ela toda minúscula. Se declarar ela toda maiúscula, tem que utilizar em todo o programa maiúscula. Uma variação daqui da inclusão da biblioteca é que eu posso dar um nome para essa biblioteca. E para isso eu dou 2 tracinhos e o sinal de maior que. Em vez de utilizar o nome matemática no meu programa, eu vou utilizar o nome mate, por exemplo. Que aí eu posso utilizar, fica mais resumido. Feito isso, eu vou começar a declarar minhas variáveis. Que no caso eu tenho as variáveis volume e raio, que faz as variáveis que eu criei. E como eu falei para vocês, o π, a gente não vai utilizar o valor nominal do π, a gente vai utilizar uma constante. Até para vocês entenderem como é que eu declaro uma constante. Para declarar uma constante, eu tenho essa palavra reservada const, que é a abreviação de constante. E aí o π, como eu sei que é real, eu vou declarar constante real. E aí o padrão indica que você declare as constantes com elas sendo toda maiúscula. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui o π todo maiúsculo. Se no programa eu utilizar assim, ele vai dar erro. Porque ele não vai entender que isso aqui é igual a isso daqui. Então tem que ter muito cuidado como você declara as variáveis e constantes. E aí vou colocar aqui o valor do π. 3.1415. Correto? Então, onde eu colocar o valor π, na verdade ele vai ter o valor 3.1415. E não vai poder ser alterado porque eu coloquei essa palavra reservada dizendo que isso aqui era uma constante. Partindo disso, nós vamos fazer nossa entrada de dados, que a gente já viu que a entrada de dados ela é só uma, que é o raio. Então eu vou colocar digite. Lembrando que essa mensagem você pode colocar a mensagem de acordo com o que você achar melhor ou necessário. Somente tem que haver com o que você está fazendo. Eu não posso colocar digite o volume da esfera, se eu estou querendo é o raio, senão vai dar problema na hora que você for executar. Então digite o raio da esfera, leia o R. E aí eu vou fazer o processamento. Como eu só tenho uma entrada, depois da entrada o processamento. O vol é igual. No caso, eu não vou colocar 3.14, porque eu declarei já aqui uma constante que é chamada π, que vai ser utilizada para guardar o valor 3.14. E como é que eu faço para utilizar a constante de potência, se eu tenho que fazer o raio ao quadrado? Eu poderia muito bem fazer R vezes R, que ia surtir o mesmo efeito. Mas aí eu estou querendo mostrar para vocês como é que funciona a biblioteca matemática. Para utilizar os métodos dessa biblioteca matemática, eu vou colocar o comando que eu criei lá, o nome, né, mat. Se eu não tivesse criado esse nome mat, tivesse ficado dessa forma, aí para chamar o método eu teria que colocar o nome matemática, matemática todinho. Mas como eu declarei lá o mat, eu vou colocar o mat. E o Portugal Studio tem uma coisa interessante. Depois do mat, que é o nome da minha biblioteca, eu vou colocar um ponto. E aí ele já me indica quais métodos eu posso utilizar. Então, mat.potência. Mat.potência. Que vai ser R, que é a base, vírgula 2, que é o expoente. Pronto. Então, o nosso método está sendo utilizado aqui, ó. Ah, Alex, mas é mais fácil, fica menor se eu colocar R vezes R. Tudo bem, mas se for R a décima, então você vai botar R vezes R vezes R vezes R, vai ficar muito grande. E aqui seria muito simples, se fosse R a décima, é R,10. É como se fosse R na base e 10 o expoente. E aí ele calcularia a potência. Mas no caso é R ao quadrado. Feito isso, eu agora vou fazer a minha saída de dados. Escreva o volume da esfera é 2 pontos, deu um espaço, né, para não ficar junto, vírgula, a minha variável de saída. Vol. Pronto, está concluído o nosso programa. Vamos ver se ele está funcionando.
Vamos dizer que o raio é 2, o resultado tem que dar 4, né? Óbvio. No 4 não, vai multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes o π, que vai dar 12,566. Ok? Esqueci que tem que calcular com π, tá? Lembrando só da potência. Então ele fez o seguinte, ele pegou o r ao quadrado, como foi 2 que eu coloquei, 2 vezes 2, 4, vezes o valor do π, que deu 12,566, que é o volume da nossa esfera. Então é simples assim. Vamos fazer a execução passo a passo para a gente ver como é que fica aqui. Vou colocar aqui o volume, o raio e o π para a gente entender o funcionamento. Vocês vão perceber que o π já vai ficar com valor, porque ele já diz aqui o valor do π. Então, ó, declarou o volume e o raio. Declarou a constante. Quando eu apertar de novo, o π já vai ter um valor. Então, π 3.1. Aqui ele abreviou porque ele só mostra uma casa decimal, mas na verdade a memória está com todas as casas. Tem mais uma caminhada, ele mostrou a mensagem, agora está pedindo para mim digitar. Vou colocar um 4. Raio já tem um 4. E aí ele faz o processamento. O volume já tem o valor depois de calculado. E aí ele mostra na tela, o volume da esfera é 5,264. Valeu, galera? Certo, pessoal? Então, esse aqui é o nosso exercício 2, nosso exemplo 2, utilizando a estrutura sequencial. No caso aqui, o que a gente aprendeu de novo? A trabalhar com as bibliotecas. E a biblioteca que a gente utilizou aqui é a biblioteca matemática. Então, valeu, tchau!